Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Então, no dia em que a Bélgica joga contra a Espanha no estádio SoFi, achei que seria um momento interessante para revisitar o que a Sofia anunciou nas últimas semanas. Faremos um vídeo completo de previsões mais próximo da data dos resultados, que será ainda este mês. Agora, neste momento, será que essa pode ser a última vez que você pode comprar SoFi por menos de $19? Eu não sei. Felizmente para nós, a SoFi finalmente voltou a ficar acima dos $18. Esse não é o objetivo final e ainda está longe disso. Acredito que continua muito subvalorizada, então vamos revisar o DCF. Também vou mostrar um pequeno trecho do Anthony Noto, uma entrevista recente que ele deu hoje mais cedo. Então, vamos começar primeiro com a própria ação. A própria ação, claro, neste momento, nos últimos 12 meses, caiu 10,5% e está passando por uma queda de cerca de 41,7%. Ou, desde o início deste ano, uma queda de cerca de 35,9% a partir do pico, que aconteceu, bem, no começo do ano. Empresa avaliada em cerca de 23 bilhões de dólares. Sim, subiu um pouco mais hoje. Acho que chegou a subir 1,5%. Bem, não podemos ter saltos de 5% para a SoFi neste momento. Quanto à ação em si, aqui no gráfico diário, podemos ver que ela voltou a ficar acima das médias móveis de 50 e 100 dias. Se olharmos o gráfico semanal, podemos ver que a ação vem flertando com a média de 100 há um bom tempo. Na verdade, desde março de 2026. Ficou abaixo dela, depois voltou acima, caiu de novo, subiu de novo, caiu de novo. E agora já faz cerca de um mês que estamos bem em cima dela, mas parece que talvez a gente consiga se manter acima dela. Agora, o objetivo final seria desafiar a média de 50 e depois voltar a ficar acima dela. A média de 50 está em $22,30. O que significa que, digamos, se a gente ficar por essa região, certo, por volta de $19 mais ou menos, quando entrarmos no relatório de resultados, precisaríamos de um salto de cerca de 18% para conseguir ficar acima da média de 50, o que provavelmente é muito difícil de conseguir. Mas é claro, nunca diga nunca. Já vimos alguns saltos enormes acontecerem em relatórios de resultados anteriores, certo? Da última vez, 10%, 11% na queda. 2 trimestres atrás, ainda pior, né? Um colapso total das ações. Então vamos ver. Talvez, quem sabe? Talvez, se eles estiverem aumentando a projeção, mesmo num cenário sem corte de juros, acho que isso pode facilmente fazer a ação voltar para cima dos $20. Se eles mantiverem a mesma projeção e talvez as suposições microeconômicas piorem, de repente eles dizem: bom, sabe de uma coisa? Mesma projeção, mas agora estamos incluindo aumentos de juros. Acho que isso poderia ser muito positivo, mas vamos ver como o mercado reage. Agora, em relação ao próprio negócio, alguns podem dizer que eles não anunciaram nada recentemente. Nada de empolgante acontece com a SoFi, a ação mal se mexe, nenhum grande anúncio e assim por diante. Mas lembre-se, abril, maio, junho, esse é o trimestre que eles vão divulgar. E entre abril, maio e junho, na verdade, muita coisa aconteceu para a SoFi, a empresa. Novamente, porque a SoFi, a empresa, é a parte mais importante. Se a empresa está indo na direção certa, eventualmente a ação vai acompanhar. E Anthony Noto realmente falou sobre isso? Bem, na entrevista recente perguntaram para ele sobre, primeiro, IA, o custo da IA, o que eles estão fazendo, os gastos, o que está acontecendo dentro da empresa. Então vamos ouvir isso. E então também perguntaram para ele sobre o preço da ação em si. E novamente, ele fala que o importante é o negócio. O preço da ação basicamente reflete o ambiente macroeconômico neste momento. Por fim, muitos falam sobre IA. Entrevistamos Sam Altman, que afirmou que buscam reduzir custos para seus clientes. Eu sei que você é cliente e parceira da OpenAI, e eles também estão lidando com custos altos. Como você está pensando sobre seus gastos com IA? Você está pensando em diminuir seus gastos com IA? Não, estamos investindo pesado em IA. Lançamos o SoFi Coach, um app dentro do nosso aplicativo, onde você pode fazer qualquer pergunta a um coach da SoFi sobre sua vida financeira. Isso ajuda as pessoas a cuidar melhor do dinheiro e estamos animados com o uso da ferramenta. Lançamos o Invest Composer, que permite acessar nosso produto de investimentos e dizer:
Quero investir em ações de energia beneficiadas pelo aumento do uso de IA em data centers e oferecemos um portfólio dessas ações para você. Isso tem aplicações amplas em operações e produtividade de software, sendo realmente positivas. Os custos são altos, mas os benefícios justificam o investimento, pois os preços vão cair. Mike mencionou que suas ações caíram cerca de 30% no acumulado do ano. Suas ações subiram hoje. Mas quanto você acha que a IA pode contribuir para a sua capacidade de reverter o desempenho das ações? Sim, o desempenho das ações reflete principalmente o ambiente macroeconômico. O setor sofreu contração de múltiplos devido à incerteza sobre juros e inflação. Nosso negócio vai muito bem. É o momento mais empolgante desde que estou na SoFi. Primeiro, crescemos mais de 40% em receita, chegando a mais de $1 bilhão no primeiro trimestre. Uma lucratividade realmente forte, com margens EBITDA de 31%. O número de membros cresceu 35% e o de produtos 37%, mostrando que o negócio vai muito bem. Assim, o desempenho das ações depende mais do setor. Agora, antes de continuar, se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe o que fazer. Aperte todos os botões. Agradecemos muito por isso. Se quiser me apoiar ainda mais, confira o link na descrição e no comentário fixado com as 10 melhores ações para comprar agora. Ou acesse full.com/couchinvestor. Muito obrigado. Agora, nas últimas semanas e meses, tivemos alguns anúncios, na verdade, 8 anúncios e 4 linhas de produtos, investimentos, empréstimos, serviços bancários, ativos digitais e engajamento dos membros. Alguns são mais importantes que outros, por exemplo, o SoFi Social 50 Income ETF da área de investimentos. Isso é realmente relevante? É um anúncio tão interessante? Não, mas você vai entender, quando analisarmos todos eles, por que isso é exatamente o que a SoFi precisa fazer. Agora, um anúncio maior, mais importante, vem claro, na área de empréstimos aqui. Empréstimos para pequenas empresas da SoFi. Então, o que os membros recebem aqui? Capital para avançar, checagens rápidas de elegibilidade, preços claros e pagamentos previsíveis. A demanda é maior em construção, saúde e serviços profissionais. E a SoFi tem planos adicionais de produtos para pequenas empresas. Aqui, o valor máximo de empréstimo empresarial é de $250 mil, com liberação em até 24 horas após aprovação. 75% dos proprietários entrevistados acharam difícil conseguir capital acessível. E mais de 50% dos tomadores de empréstimo escolheram credores online pela rapidez, de acordo com o Federal Reserve. Novamente, você verá no final porque tudo isso faz sentido. Depois, há o Composer da SoFi, plataforma de IA adquirida que converte ideias de investimento em linguagem simples em estratégias automatizadas, testadas e baseadas em regras. Também é muito simples. Crie uma estratégia personalizada, explore estratégias da comunidade e monte um portfólio diversificado. O Composer será integrado à plataforma principal da SoFi e expandido para os membros através do SoFi Plus ao longo do tempo. Isso segue, é claro, o anúncio do SoFi Coach, que mais uma vez você pode dizer: ok, recurso legal, que novamente é um assistente de chat de IA construído com a equipe de planejamento financeiro da SoFi, sendo lançado primeiro para os membros do SoFi Plus. Mas, mais uma vez, trata-se de garantir que os usuários existentes ou os membros do SoFi Plus tenham muitas opções, certo? Você não quer que os membros venham para a SoFi e digam: sabe, eu queria ter isso. E talvez esse recurso eu tenha na Fidelity, talvez na Robinhood, talvez em algum outro aplicativo por aí. E de repente esse usuário sai do aplicativo da SoFi e vai para outro lugar. Aqui com o SoFi Coach, membros conectam contas de outras instituições via SoFi Relay, a ferramenta de agregação da SoFi, e depois fazem perguntas ao coach em linguagem simples. As respostas são baseadas em uma análise em tempo real da atividade real dos membros, em vez de orientações genéricas. E claro, quando voltamos à pergunta sobre os gastos com IA, bem, eles estão investindo em IA para garantir que o usuário obtenha mais valor desses produtos e serviços da SoFi. Depois tem uma bem grande, que provavelmente já foi esquecida, que é a stablecoin SoFi USD. Esta é a primeira stablecoin emitida por um banco nacional dos Estados Unidos, disponível para comprar, vender, manter e converter dentro do aplicativo da SoFi neste momento. Depois você poderá converter SoFi USD em depósitos tokenizados, ganhando juros com seguro FDIC na conta de depósito. Movimentação de valor transfronteiriça 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo, com menor custo e menos atrasos que sistemas tradicionais. Além disso, listagem na primeira corretora centralizada parceira, Bullish, para negociação institucional.
E o SoFi Big Business Banking também permitirá que parceiros empresariais emitam e queimem SoFi USD diretamente, conectando esse espaço do consumidor à infraestrutura institucional, o que, claro, faz do SoFi Big Business Banking um grande anúncio. Você tem suas contas de depósito reguladas, habilitação de ativos digitais e operações unificadas com vários parceiros do ecossistema. O sistema bancário tradicional, que opera das 9 às 5 em dias úteis, geralmente requer um provedor distinto para lidar com moeda fiduciária e criptomoedas. SoFi Big Business Banking funciona basicamente o ano todo, com pagamentos e liquidações via API em moeda fiduciária, SoFi USD ou criptomoedas selecionadas, tudo a partir de um banco nacionalmente autorizado e conectado ao Fed. Depois voltamos para a parte de empréstimos com a expansão do RELOC e também o Real Estate Advisory Council aqui. Novamente, não é algo tão importante assim. Mas aqui é uma experiência totalmente digital de linha de crédito com garantia imobiliária, combinada com um novo conselho formado pelos melhores agentes imobiliários. O banco número 1 em empréstimos com garantia imobiliária, mais de 135 mil proprietários atualmente atendidos, cerca de 2 vezes o crescimento na originação de empréstimos imobiliários ano após ano e garantia de fechamento no prazo de $10 mil americanos. Agora tivemos algo interessante, basicamente para o engajamento dos membros, o Future Wealth Summit, que já aconteceu. Agora, o que tudo isso significa? Bem, é muito simples. Isso garante que os usuários que estão vindo para a SoFi, que novamente, a SoFi se posiciona como aquela plataforma completa para todas as suas necessidades financeiras. Certo? Então seria estranho se essa plataforma completa para todas as suas necessidades financeiras não tivesse isso, não tivesse aquilo, não tivesse todos os produtos e serviços que um usuário gostaria. Anteriormente, isso não acontecia. As pessoas viam a SoFi só como uma empresa de empréstimos, mas com o tempo ela cresceu. Será um app onde você pode buscar empréstimos e serviços financeiros. Instituições também podem usá-lo. O que você imaginar? Você precisa ter todos os produtos e serviços que seus membros gostariam ou já estão usando, talvez não no seu aplicativo, mas em outro aplicativo. Mas como agora eles estão vendo tudo em um só lugar, é claro que não gostariam de sair. Se eles não querem sair, a receita média por membro aumenta, pois vão adotar mais produtos. E assim você começa a ganhar cada vez mais dinheiro com esse mesmo membro, com esse mesmo cliente. E isso é algo que, claro, nos últimos trimestres nós também falamos sobre isso, certo? A adoção por membro pode começar a aumentar e então você pode monetizar cada vez mais. Acho que vamos ver exatamente isso nos próximos trimestres. Vai começar a acelerar. Então, todos esses anúncios, alguns deles bem grandes, outros nem tanto. Mas quando você junta tudo isso, percebe que agora a SoFi está começando a se mover um pouco mais rápido. Isso pode ser por causa da IA? Sim, provavelmente. Isso pode ser porque agora eles usam totalmente sua própria infraestrutura tecnológica? Sim, mas no fim é isso que você quer ver. Você quer ver o negócio indo na direção certa, fazendo tudo o que precisa, investindo no próprio negócio, fazendo o negócio crescer, adicionar mais produtos e serviços, agregar mais valor aos membros, agregar mais valor também àquela assinatura SoFi Plus. Porque, bem, isso também vai ser um grande gerador de dinheiro, certo? Receita de alta margem. Mas isso só será bem sucedido se os membros perceberem valor na assinatura. Acredito que eles também vêm aprimorando o produto. Então, se voltarmos e olharmos para o DCF, que novamente está disponível para todos vocês de graça, sem cadastro, sem e-mail, sem nada. Está no Google Drive. Tem um link abaixo. Você só precisa copiar e aí pode brincar com ele você mesmo. Se você revisar o DCF que fizemos, alterando apenas o preço da ação, verá que o preço implícito da ação ponderado por probabilidade é de $22,70, 37% acima do valor atual. Sim, estou colocando muito peso no cenário base, 60%. Estou colocando 20% no cenário pessimista, 20% no otimista. Você pode dizer que eu sou meio louco, mas não, estou dizendo que o cenário base aqui faz total sentido. O cenário otimista também faz sentido, mas para ser, na minha opinião, conservador, é isso que estamos considerando. A administração projetou um crescimento de 30% para os próximos anos, sendo esse o cenário base e também o otimista. E depois, dependendo de quão otimista ou menos otimista você for, você pode, claro, reduzir o crescimento da receita ao longo dos anos. Você então precisa pensar sobre a margem EBITDA ajustada e assim por diante, etc, etc.
Mas, na minha opinião, esses números me parecem bastante realistas para uma empresa como a SoFi, até mesmo no cenário base, certo? Eu passo de 30% de crescimento para 20% de crescimento em um ano e depois já para 15% no ano fiscal de 2030. Isso está caindo bem rapidamente. Será que eu acredito que mesmo no ano fiscal de 2030 eles ainda poderiam estar crescendo 20%? Eu acho que isso é bem possível. Estou colocando esses números. Se entregarem mais que isso, melhor. Mais potencial de valorização para mim. Mas se eles não conseguirem, ao menos tenho uma margem de segurança. Claro, alguns vão dizer que nem aqui ela faz sentido, blá blá blá. Ok, de novo, brinque com isso você mesmo. Eu acredito que a SoFi ainda está extremamente subvalorizada. E sim, eventualmente teremos cortes nas taxas. Então, todo esse obstáculo de, aumentos de juros, nada de cortes, vai desaparecer. E isso vai se transformar em um grande impulso para uma ação em empresa como a SoFi. Claro, juros altos também permitem que a SoFi lucre mais nesse período. Então, pessoal, era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Mantenham o foco no negócio. A ação eventualmente vai virar e subir bem rapidamente. Já vimos isso várias vezes. Agora, sim, o macro é um obstáculo, mas olha, o macro é um grande obstáculo para a ação. Com relação ao próprio negócio, acho que com a aceleração atual que vimos em todas as frentes, não é um obstáculo tão grande assim, certo? Então, mantenha o foco no que é importante. E uma coisa importante aqui é o próprio negócio. E o negócio está indo extremamente bem. Vamos lá, Bélgica. Nós conseguimos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!